Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 21. Romanos 5, 21. Amém. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 21. Diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar, queridos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus para falar em nossos corações, né? Se Ele não falar, se Ele não estiver aqui, nós estamos perdidos. Feche os teus olhos, toda a igreja. Eu queria também pedir às crianças, adolescentes, para estarem orando, todos de olhos fechados. Peça a Deus para falar com você. Eu queria pedir também aos irmãos estarem orando pelos mais jovens, os mais novos, as crianças e adolescentes. Vamos pedir a Deus para falar em nossos corações. Quem sabe Deus pode salvar uma alma nessa noite. Amado Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, nesta hora. E mais especial, que o Senhor venha salvar vidas e corações. Libertar corações do pecado, daquilo que não te agrada. Salva cada criança, cada jovem, cada um de nós, aqueles que não são salvos. Leva-os ao arrependimento e à fé. Leva-os a uma vida verdadeiramente transformada. Ó Deus, toca em nossas vidas. Só o Senhor pode produzir salvação. Só o Senhor pode aquecer a nossa alma. Que o nosso trabalho sempre no Senhor seja abençoado. Abençoe as obras das nossas mãos, salvando vidas e corações, para que o Teu nome seja exaltado, para que só o Senhor receba a honra e a glória, para que só Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus, desperta as nossas vidas e corações a orar, te buscar. Desperta tudo aquele que está morto por esta graça irresistível. Se alguém está morto em delito e pecado, o Senhor pode vivificar nesta hora. O Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é infinito. Nós nos colocamos diante da Tua poderosa mão. Guia a minha vida nesta hora, nestes minutos. Que nada se perca daquilo que for dito aqui. Para a honra e glória do Teu nome. Que haja salvação, Senhor. Guia-me a fazer a Tua vontade, Deus. Toda carnalidade, tudo aquilo que é da minha carne, seja mortificada. E só aquilo que é do Senhor e da Tua palavra brilha em nossas vidas e corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos.
Talvez essa seja a última pregação do capítulo 5 de Romanos. Não sei. Nossa vida está debaixo da vontade de Deus, né? E aqui o apóstolo Paulo fala que como o pecado reinou pela morte, também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos falando sobre o reinado da graça. Paulo usa uma ideia aqui de um rei. Ele fala do reinado do pecado e do reinado da graça. Ele está pensando numa monarquia. Ele personifica essas pessoas como um rei que reina. Assim como o pecado reina, a graça reina mais abundante. Onde abundou o pecado, o apóstolo Paulo nos tranquiliza dizendo que superabundou a graça. A graça de Deus, que significa um favor que eu não mereço, é sempre uma generosidade, é uma liberdade. Para você ter ideia, mas é uma graça justa, não entenda mal. Por que eu preocupo com isso? Algumas pessoas tornam a graça de Deus barata. Nós vamos entrar isso no capítulo 6. Quando Paulo fala, se a graça de Deus é tão grande, alguns questionaram, então eu posso pecar? Não, não é isso. Mas, se você puder, no domingo que vem você vai entender um pouco mais. Mas quando Paulo está falando da graça, a graça ela sempre dá. Ela sempre é munificente, né? Ela é sempre dadivosa, ela sempre dá alguma coisa, né? Assim como o pecado vem tirar, destruir, roubar e arrancar, a graça ela sempre dá. Esse é o princípio característico da graça de Deus e deste reinado. A graça ela dá. O pecado tira alguma coisa. A ideia é o filho pródigo. Falei hoje de manhã, eu vou repetir. Em Lucas 15 você tem isso. Quando o filho pródigo pediu a sua herança ao seu pai e foi para o mundo gastar, está em Lucas 15, você encontra essa parábola lá. Ele gasta tudo que ele tem, ele entra em a vida de pecado, a vida sexual, com as meretrizes, e ele chega ao ponto de comer com os porcos. E lá está escrito assim, ó, ninguém lhe dava nada. É totalmente o contrário da graça. Ou seja, o filho pródigo estava numa condição que o pecado só tirava dele. E assim éramos nós. O pecado só tirou das nossas vidas, é ou não é? Vai um pouquinho lá atrás, mas não fica lá não. Depois você olha para Cristo. Olha um pouquinho lá atrás. Eu sei que Deus nos dá graça, né? Domingo passado meu sogro falou assim, ó, enquanto você falava eu ficava pensando. Ele tomava cerveja 30 anos. E ele foi na igreja, ouviu uma pregação, infelizmente o pregador era até um falso profeta, mas aquilo tocou o coração dele, ele virou para a esposa dele e falou assim, ó, mais nunca eu vou no bar tal, você vai lá para mim, bem, compra uma Coca-Cola. Ele é tão radical que ele falou assim, ó, nem no passeio daquele bar eu passo mais. E mais nunca ele passou naquele bar. Porque a graça ela é sempre dadivosa, e o pecado não, o pecado ele sempre tira. Ele sempre tira a verdadeira alegria. O filho pródigo estava nessa condição. Ele foi roubado, ninguém lhe dava nada. Ele perdeu tudo. O pecado, ele, como diz aí fora, ele nos deixa sem eira e nem beira. Ele rebenta tudo. Pega uma pessoa que viveu anos do pecado. É um custo. Eu estou no ministério há 22 anos. E é um trabalho. Você passa a vida toda plantando coisas erradas, aí vem um aconselhamento, vem um culto, vem um encontro de casais, até aquela pessoa se restabelecer, até ela crescer. Hoje eu estava falando no culto de novos membros, até ela se tornar uma liderança na igreja, até ela poder ministrar o louvor, até ela poder estar lá na frente. Eu até brinquei com eles, João está até aí. Falei, João tem mais de 10 anos na igreja, está começando a ministrar louvor agora. Falei com ele, não que tem que gastar esse tanto de tempo. E ensinando eles que tem pessoas que colocam, nós estávamos falando sobre pastores neófitos. O novo na fé já coloca ele como pastor. Não pode. Para ele não se ensoberbecer. Ele não está preparado para aquilo ainda. Ele tem que ser trabalhado. Por quê? Porque o pecado, ele sempre rouba. O reinado do pecado sempre rouba das pessoas. E mais do que isso, ele traz exaustão. A gente pensa que o pecado dá muita coisa. Você vê aí esses carnavais. Eu falei hoje de manhã,
não enchermos de vinho, mas do Espírito Santo, o álcool, todo mundo pensa que ele é um estimulador do sistema nervoso central, e não é. Ele é uma droga que ele é um depressor do sistema nervoso central. Você pega um bêbado, domingo à noite, encontra com ele segunda de manhã para você ver como é que ele vai estar. Todo exaustivo, porque o pecado sempre tira. Você pega alguém que vai em uma festa, ela levanta e é segunda-feira. Porque às vezes o ímpio tem tanta vontade de chegar sexta. Ele está achando que sexta e sábado ele vai festejar, ele vai ganhar alguma coisa, nada. Satanás só vai tirar dele. Tirar a alegria, tirar a paz, deixá-lo na mão. Você pega o pecado, ele provoca exaustão, a graça não. O pecado ele sempre rouba, ele sempre esgota o homem. Ele sempre estimula o homem de uma maneira falsa e artificial, o pecado. Um depressor. A graça não, ela não é mesquinha, ela é abundante. Você lembra onde abundou o pecado? Lembra que eu estou falando todo domingo? Superabundou, não só abundou. Se falasse só abundou, já estava de ótimo tamanho e glórias eternas. Não superabundou. O que Paulo está querendo dizer mais ou menos isso? Não tenha medo do reinado do pecado. Se vocês arrependerem dos seus pecados, entregarem a vida a Jesus Cristo, o diabo não vai tirar mais de você, desestimular você. Você pega uma pessoa no mundo, o pecado, ela entra no relacionamento errado, aquilo dá errado, aquilo dá problema, vai só esgotando, vai só tirando a alegria da pessoa, vai só tirando a paz da pessoa, a paz da pessoa, a paz da pessoa. Eu sempre orientei para quem namorava, falei com Micaela, que está pensando em casar. Começa certo, Mica, e termina certo. Quando termina é o seguinte, naquele grande dia, não é terminar o casamento não. Faz aquilo que está na Escritura, que você será abençoada. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, ele me ama. Porque o pecado ele sempre tira. Jovens, eu não sei porquê, eu estava no louvor e o Espírito Santo me incomodou a orar por vocês, jovens e adolescentes. Aprendam uma coisa. O pecado sempre tira de vocês. E os deixa sem eira e nem beira. O caminho da salvação, ele é apertado, ele é estreito, mas te conduz àquela grande esperança, aquela maravilhosa esperança. Espera a hora certa, espera o tempo certo. Não inicie a sua vida sexual da forma errada, não namora dessa forma perigosa que o mundo fala, não faça isso. Por quê, pastor? É porque você tem 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Você acha que é fácil vencer isso? Você está pensando que é brincadeira de algodão doce? É o reinado do pecado. Satanás nos deixou mortos em delitos e pecados, só Cristo, só a graça de Deus em Cristo Jesus você não vê. Você pega esse carnaval agora, foi mais blasfemo do que os outros. Eu não assisti não, me mandaram até no Instagram, eu não vi direito, mas alguns escandalizaram. É muito forte a força das trevas. Eu falei domingo passado e repito, Satanás é tão forte que ele pensou que ele ia convencer Jesus. Ele é tão forte, ele é muito forte. Ele destruiu todos os homens. Todos os homens. Ele fez Ló ficar com as suas filhas. Ele fez Noé ficar bêbado. Ele fez Abraão ficar com H. Ele fez tantas, desculpa a expressão, as desgraças terríveis. Mas há uma esperança. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Nasce aquele menino de Belém, e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele é o capitão da nossa salvação, ele é o rei da graça, ele é o dono de todas as coisas, ele é o Cristo, como diz Boacha, o capitão de ombros largos. Se você ficar nele, você será forte, você será santo, a superabundante graça vai inundar a sua vida. O pecado sempre causa exaustão. Exaustão. Eu tenho que falar essas coisas, irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, esse dia eu falei com uma pessoa do outro lado, de outro estado. Pastor, eu quero namorar, mas não é crente não e tal. Eu falei, minha filha, não faz isso.
De falei até com minha mãe, quando ela casou, meu pai não era convertido. Aí eu brinquei com ela, o que vô estava na cabeça, mãe? Meu avô era pastor. Ele ficou doido. Bom, eu estava reclamando da minha própria descendência, né? Porque se ela não casasse no meu pai, eu não estaria aqui. Não, não é assim não. Aí eu falei com ela e meu pai, com amor, eu falei assim, eu vou citar Augusto Nicodemos para vocês. Vocês conhecem um monte de casos que deu certo, né? Eu conheço um monte que deu errado. Crente casar com não crente. Você olha só se dá certo. Bom, graças a Deus, meu pai e minha mãe deu certo. E os que deram errado? Jovens, adolescentes, trilhe o caminho do Senhor. Bem tirar. E será um grande prazer fazer seu casamento. Né? Igual o casamento de Lucas e Fran, foi uma bênção, não foi? Não é porque estão aqui, foi um dos melhores casamentos que eu... Puxava a orelha deles. Tá esquentando, joga água fria. Pegou na mão, começou a querer pensar em outra mão. 2011. Eu lembro nós cantando aquela música. Acima de... Lembra disso? Todos... Aí foi uma presença de Deus maravilhosa no casamento. Começa certo. Vai certo até o final, até aquele dia. Até quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. Você vai falar assim, Senhor, foi difícil. Não tem vitória sem dificuldade. Jovens, vocês são fortes. Eu sei que muitos de vocês estão lutando contra desejo sexual. Lute contra isso, eu sei que não é fácil. Eu já vivi isso. Mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, porque o pecado ele só traz exaustão, cansaço, ele só esgota a pessoa. Mas se você tiver Cristo na sua vida, a graça ela é sempre abundante, ela, como diz Martin Lloyd Jones, ela dá no estilo da realeza. Ela dá abundantemente. Não há parcimônia é economia. Na graça não há economia. Não é parcial e ela nem é mesquinha. São as riquezas da sua graça, você não lembra? Olha Efésios capítulo 1. Irmãos, de vez em quando dá vontade de voltar a estudar Efésios. Nós ficamos anos estudando Efésios, vocês lembram? Efésios capítulo 1. Olha que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 1. Amém, amados? O apóstolo Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irmãos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, ou da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, verso 7, Paulo diz, no qual em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua capítulo 2, versículo 7, ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você entrar debaixo de Cristo, escuta, há um reinado da graça que não te deixa cair, não te deixa pecar, jovens. Se vocês estiverem debaixo de Cristo, vocês conseguem ir até o final e casar do jeito certo, na hora certa, no momento certo e debaixo da bênção do Senhor. E você colherá muitas bênçãos na sua vida. Amém. Lembra que eu falei domingo passado? A graça ela restringe você de pecar. A hora que você vai pegar, não, você afasta. Você vai ver uma coisa na internet, você fala, não é a graça que restringe você, são as riquezas da sua graça, ela não é mesquinha. Ou seja, viver de uma forma miserável não condiz com um verdadeiro cristão. O crente, eu estou só triste. Não,
ele pode até passar por tristezas, mas ele é cheio de graça. A graça, ela é maravilhosa, ela dá e ela dá abundantemente, ela é cheia de dádivas. Paulo está falando, tudo bem, Paulo está dizendo, tudo bem, o diabo é forte, mas veio um mais valente, que amarrou o valente, pegou os despojos que estavam amarrados na mão dele. Nós nascemos já no maligno, mas Jesus veio. Paulo está dizendo, ao reinado da graça, tem o rei da graça, e não há nada de economia nela, nada. Por isso que Paulo falava, e nós cantamos, dá-me mais graça, Senhor. É força, é poder, é habilidade para vencer todas as coisas, as situações difíceis. É a graça de Deus que faz isso. Se nós damos a impressão que a gente só vive necessitado e miserável, não condiz com o Deus de toda graça, não condiz com as riquezas da sua graça, não condiz com isso. Ela é superabundante. Às vezes, o mundo vira para você e fala assim, vamos festejar, vamos aproveitar. O mundo vem e o diabo começa a soprar na sua cabeça e faz você crer que ser crente é muito ruim. É muita prisão, é muito estreito, o caminho é muito difícil, a estrada é muito árdua, pastor. O mundo te mostra que ele tem um monte de coisa para te dar. Ele não tem. É ilusório, ele quer te roubar o tempo inteiro. Mas tem festas, tem aquilo, tem amigos, tem pessoas. Cuidado com amigos. Cuidado com amigos. Cuidado com seus amigos e amigas. Os amigos, às vezes, incentivam os outros a desobedecerem os pais. As mocinhas, os rapazinhos. O diabo fala assim, o mundo tem tanto para te dar, prazer. Internet, você tem tão pouco, você está indo na igreja, mas que essa coisa não, lá é muito estreito, e vir a Cristo é diferente. Olha aqui, o mundo parece que te dá, e ele está te roubando. E Cristo, você não lembra quando os apóstolos viram ele? E vimos sua glória, glória do Pai. E veio ele cheio de graça, poder e verdade. Graça sobre graça sempre estava no Filho de Deus. Você vê aquela prostituta, quando todo mundo queria apedrejá-la, Satanás deu a ela muitos homens que só tirou a vida dela. Você não precisa de pessoas, você precisa de Cristo. Garotos e garotas, vocês não precisam de homens nem de mulheres. Isso vem em segundo plano, vocês precisam de Cristo. Cristo! Eu sempre faço nossos aconselhamentos quando eu estou com casais e eu falo a salvação individual. O casal ele não nasceu grudado. Eu falo com eles, você e Cristo, você precisa dele. Você tem um marido, esposa, tudo bem, isso é legítimo, mas não é primário, não é o mais importante, não é a coisa mais importante. O que é mais importante é o reinado da graça, e ele está em quem? Na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nele que nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Pare de ouvir o diabo que só rouba você, que tenta falar para você, não, tem muito prazer lá fora. Eu não vou demorar por causa disso, a gente pode aprender em outras coisas, mas eu só pus de relance aqui. Olha a multiforme grandeza da sua graça. Na igreja, pessoas têm vários dons. Dom de governo, dom de misericórdia, dom de presidir. Dons e mais dons, é a multiforme graça, segundo o apóstolo Pedro. Paulo também fala isso. Se você é um porteiro da igreja, aprenda uma coisa, você precisa da graça de Deus, senão você não consegue ser. Se você faz qualquer coisa na igreja, você precisa da graça de Deus. Sem ela, você não dá conta de fazer nada. As pessoas de vez em quando falam assim, fulano está toda vigília, ele não perde. Não é ele, é a graça de Deus nele. Moisés, nunca foi Moisés. Abriu o mar vermelho, nunca foi Moisés. Foi a graça de Deus na vida de Moisés. O reinado da graça. Ele simplesmente se submeteu ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquilo inundou a vida dele. E eu realmente, não sei, pretendo não demorar, não sei. Mas eu quero entrar naquilo que Paulo está falando. Vamos para Romanos 5, 21 novamente? Ele diz assim.
a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está falando aqui para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Ele está pensando também na vitória final. Ele está pensando naquilo que foi planejado antes da fundação do mundo. Vocês lembram que eu falei com vocês, que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que a graça, ela foi planejada antes da fundação do mundo? É o seguinte, eu estou vendo vocês aqui, tudo esse dia foi planejado antes da fundação do mundo. Aquela roupinha ali de José foi planejada antes da fundação do mundo. O lacinho de Larissa ali, antes da fundação do mundo já foi planejado. Tudo. E esse é o reinado da graça. Mas como ele se manifesta? Qual é a meta final da graça? A que ela nos leva? A vida eterna. E que vida eterna é essa? Vamos lá de novo em Efésios 5, só para você entender. Efésios capítulo 5. Versículo 27. Amém? Qual é o programa final da graça? Teve um programa, o reinado dela. Uma ideia que ela planejou antes da fundação do mundo. Qual que é o programa final? Para isso aqui, ó, Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. Essa é a meta, é a vida eterna, é nos dada aqui e agora. Escuta! O ímpio não tem isso, ele não tem certeza que ele vai atravessar o Jordão, ele é inseguro, ele bebe na sexta, no sábado e domingo, segunda-feira ele não tem segurança de nada, o cristão não. Paulo diz, a fim que reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual a meta da graça? Essa aqui, nos apresentar uma igreja pura, uma igreja gloriosa, uma igreja sem defeito, é nos guardando cada dia de tropeço, segundo Judas, versículo 24. Ou seja, o reinado da graça, ele expressa a vitória final, que nós entraremos na glória. Essa é a nossa grande expectativa. É o vislumbre da consumação final. Quer ver? Filipenses, aí na frente, capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo diz assim. Amém? Olha o que Paulo diz. Pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós aguardamos. É Ele voltar. É quando Ele voltar. Ah, que maravilha quando Ele voltar. Que maravilha quando Ele voltar. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Como diziam os antigos, nós podemos estar caídos, cheios de cicatrizes, cortado o braço, o pescoço, ataque de dentro, por fora, queimado por fora, queimado por dentro, temores internos, externos, lutas por todos os lados, como diz o apóstolo Paulo, e nós chegamos naquele Jordão, marcados, cicatrizados, mas o que importa é que estaremos lá, é que estaremos naquele dia esperando o Senhor da glória. Essa é a meta da graça, é a vitória final, é Jesus Cristo descendo em glória e poder para levar a sua igreja. É essa a meta final. Continua lutando, santo. Oh, mães, pais, ensina seus filhos. Ensina esses meninos. Dá vida para esses meninos. E fala, você vai ser um homem de Deus. Você vai ser uma mulher de Deus. Pais que têm filho homem, mulher também, não tem problema não, viu gente? Mas deixa eu puxar a sardinha pro lado dos homens aqui. Invista nesses garotos, traga esses garotos pra igreja e fala, menino, seja valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca arredar da cruz, rapaz, firme sempre no amor. Em nome do valor, seja valente, ensina seu filho o caminho que ele deve andar, ensina a ele a meta da graça. Qual é a meta? É que a nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21, Paulo diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Oh, coisa maravilhosa. Você dorme, você vai deitar. Você tem um negócio, é isso? Você tem umas dor na perna.
Tem não? Tem dor de cabeça? Está aqui, o pastor Roberto, ele fala comigo que segunda-feira é o dia da dor de cabeça, pastor André. E eu sou de jeito. Eu já tenho um enxaque lá em casa. Já pensou o dia que esse corpo ser transformado? Essa é a meta da graça. Vai sair quando aquele corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Aquilo que morre se revestir de imortalidade. E de repente, no alto céus, aparecerá o Senhor da glória, o nosso Salvador, cheio de poder e glória e majestade. Ele não vai vir como menino de Belém. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar a terra tremendo? A terra será incendiada, todas as coisas serão abaladas e nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Essa é a meta da graça. Essa é a meta final dela. Esse é o reinado da graça. É como se Deus está falando o seguinte: toda a história que eu escrevi para vocês não é para deixar vocês morrer no deserto, não. É para levar vocês para comigo. É para levar vocês para estar ao meu lado. Vocês já pararam para pensar? De vez em quando, você tem e eu pegar alguns livros. Compra um livro de Hebreus. Você consegue entender que do lado de Deus agora está Jesus Cristo o tempo todo trabalhando, intercedendo pela sua igreja? Enquanto vocês estão ouvindo aqui agora, Cristo está lá, oferecendo aquele sumo sacerdote eficaz que salva totalmente, melhorando as nossas orações, falando para Deus, o nosso advogado fiel, sempre trabalhando para o seu povo. Como é que você vai perder a batalha? Por isso, domingo passado nós falamos da perseverança do sono. Como é que nós não vamos chegar? Eu falei domingo passado e vou repetir. Não que eu sou bom, não sou nada bom, é a graça. O senhor vai chegar até o final? Lógico que eu vou chegar até o final. Por causa da graça. Como diziam os puritanos, mancados, dilacerados, mas estaremos lá. Estaremos lá. Quando o Jordão passar, ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristeza, nenhuma dor, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subi para e ver o Filho de Deus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Essa é a maravilha, essa é a grande expectativa. É essa a grande... Eu me lembro do peregrino, John Bunyan escreve. Aquele homem está passando, peregrino. E o outro do lado, você vai atravessar, você vai conseguir, eu estou afundando. Você vai atravessar do lado de lá. Você vai chegar na glória. Há uma graça abundante. Por isso que John Bunyan escreveu um livro, Graça Abundante para o Pior dos Pecadores. É a graça que nos leva. Qual é a meta, pastor? A meta é essa. É onde eu vou vê-lo. É onde esse corpo de humilhação vai ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as... Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Ai, eu não sei como é que vocês não vibram com essas coisas. Nós fomos concebidos em pecados, é verdade, nós estávamos mortos, nós vimos o que isso significa, isso foi terrível para nós, mas aqui nos leva o reinado da graça, a perfeição final. Tu és perfeita, querida minha, por isso que Cantares fala, vem querida, querida minha, porque eis que o tempo passou, o inverno chegou, a chuva se foi, como és formosa, querida minha. A igreja só é formosa por causa do Cristo formoso que o salva. Sem mácula, puros em todos os aspectos, corpo, sem nenhuma dor mais, alma e espírito, tudo purificado. Judas fala, ele é poderoso para guardar vocês de tropeços, para guardar de que vocês caiam até o final. Vamos lá, Judas 24.
Antes de Apocalipse você tem Judas, versículo 24, só tem um capítulo que diz assim: oh, maravilha. Essa é a meta da graça. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém e amém. Ele é poderoso para nos levar a essa meta final. Não ficará sobre nós nenhum vestígio de pecado, nenhum traço de pecado, nem qualquer consequência mais, nem qualquer consequência. Essa é a meta. Você fala assim: mas eu estou com muitas coisas erradas na minha vida. Não tem problema, se você se arrepender, a graça de Deus em Cristo Jesus inunda a sua vida e te leva até este final, este fim, a vida eterna. A vida eterna. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Pedro traz uma ideia mais profunda também para nós. O que essa graça faz conosco? 2 Pedro 3, 9. O apóstolo Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Verso 12, Pedro diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, nós esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. É aquele final. Essa é a meta da graça, aquele final. Só mais um pouquinho, volta para Romanos capítulo 5. A gente não pode perder nenhum traço do que o apóstolo Paulo quer nos colocar para nós. Romanos 5, 21, ele diz: amém? Ele diz: a fim de como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Nosso Senhor. Você vai ver vários textos que ele coloca, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo, ele nunca esquece de Cristo. Então, se você quer saber se uma igreja é bíblica, uma das coisas, ela tem a centralidade de Jesus Cristo. Deixa eu dar um recado para vocês que não conhecem muito. Igreja que só fica falando de dinheiro, de prosperidade, e não fala nada quase de Jesus Cristo, não é uma igreja bíblica. Paulo, eu nem anotei os textos que são vários, sempre ele termina e fala assim, ó, mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte: a meta da graça é nos levar para o céu e nos fazer sempre olhar para Cristo, ter um vislumbre do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Tudo vem dele, é somente por ele, e é por causa da obra dele que é garantido a nossa vitória final. É por causa da obra dele. Por mais que você pense que você está afundando na hora que você está chegando do lado de lá, como peregrino no livro de Jambânia, mas a graça ela te sustenta por causa da obra de Jesus Cristo. Como diz Isaac Watts num canto que ele escreveu, ele diz assim: agora ao Senhor um nobre canto, desperta minha alma, desperta, ó língua, hosana, entoa ao nome eterno. É o nome de Jesus Cristo. Então não é certo, o nome de Jesus é poderoso, é o nome sobre todos os nomes. Todos os dons e presentes de Deus para nós são maravilhosos, mas todos esses dons que Deus nos dá e presentes, eles somem debaixo da gloriosa manifestação da face de Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está falando. O reinado da graça também, ele consiste neste Cristo, que estará conosco no céu. Ou seja, o céu não funciona sem Deus e sem Cristo. Se eles não estiverem lá, não é céu.
Então olhamos para ele, é onde todos os mais gloriosos aspectos da graça são vistos. Então, é isso que a graça planejou, reinar sobre todas as coisas, nos conduzir até aquele dia, sempre olhando para o Senhor e Jesus Cristo, por causa da sua obra maravilhosa, da sua obra da cruz, da sua obra fantástica. E que mais que a Bíblia fala de Jesus Cristo? A Bíblia fala que toda autoridade foi dada a Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está à destra de Deus agora. Só um pouquinho para você entender. Hebreus 10, 12, 13 diz assim. Hebreus 10, 12 e 13 diz assim, ó, Jesus, amém, vocês acharam? Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Foi isso que a graça fez. Tirou Jesus do mais alta glória, do maior trono da glória, a mais profunda dor, e depois que ele ressuscita, ele está à direita de Deus, ele está sentado à destra do Pai, intercede por nós, ele tem toda a autoridade. Ele está sobre todas as coisas, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos pés dele. Então, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Paulo está querendo dizer que a graça, ela reina de tal forma que ela, além de ser maravilhosa, além de ela ser superabundante, ela vai nos levar à vida eterna, vai nos levar a olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Bíblia nos mostra quem Ele é. Ele está à destra de Deus, Ele tem toda a autoridade. Depois que Ele morre na cruz, Ele fala para os apóstolos, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que o santo, ele não pode se perder. Você vê todos os aspectos da graça, desde antes de existir mundo, até o final, quando nós chegarmos na glória eterna, Cristo trabalhando, Cristo intercedendo, Deus trabalhando, o Espírito Santo aplicando a sua obra. Deus está controlando e dirigindo todo o curso da história. Tem uma música antiga que eu fiquei pensando, que eu acho que as músicas nos ajudam a pensar em algumas coisas. Antes de falar da música, se você está preocupado com o futuro da igreja, você não precisa ficar preocupado com nada. Por causa do reinado da graça. Você não precisa preocupar com nada. Nem com sua vida. Eu vou te dar uma música antiga, minha mãe cantava e nos ajuda a pensar. Cantava assim, ó. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Olha o reinado da graça. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, presta atenção, que tu por mim quiseste atravessar. Olha o peregrino lá. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Letícia falou assim, o senhor já viu alguém morrendo, pai? Eu falei, eu nunca vi, acho que sua mãe viu. Eu vi alguém quase morrendo. É aquela hora que ele está atravessando. É aquela hora que aquele corpo revestido de corruptibilidade vai se revestir de incorruptibilidade, onde ele será uma nova pessoa, o cristão, santo em Cristo Jesus. Eu não sei se eu falei isso para ela, é a melhor coisa que tem, porque o crente, essa é a vitória da graça. O crente
Quando ele está atravessando a morte, a mão de Deus está segurando ele. A meta final da graça, o novo céus, a nova terra, o Senhor Jesus Cristo está do lado dele. Ele nunca vai abandonar a sua igreja. É maravilhoso o reinado da graça. É uma coisa maravilhosa. E a canção termina. Quando voltares... Se eu não morrer e eu ficar até ele voltar, aí a música dá certo o seguinte. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo, pra onde eu goze teu eterno amor. Você precisa dele desde quando você nasce até quando você entrar na glória. Sem a mão dele tem que te sustentar. Esse é o reinado da graça. Ele tem que te sustentar na hora da morte, na hora que você atravessa o rio, na hora que ele está voltando, na hora que seu corpo é transformado. Em tudo você precisa de Cristo. É graça sobre graça, graça sobre graça. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não fiquem preocupados. Por mais que o pecado reinou, superabundou a graça. O reinado da graça é justo, e mais, é mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mais, e vai levar vocês até a vida eterna. Eu acho que não precisa pregar muita coisa. Ele fala para os Jesus: apóstolos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vai ser maravilhoso. Sabe o que eu não queria que isso acontecesse? Naquele dia, os ímpios, e eu tenho medo de, naquele dia, falar assim: André, você não me falou nada. Passe pela vida das pessoas, impacte a vida das pessoas. Eu sei que não é fácil isso. Seja verdadeiro com as pessoas. Mas, se as pessoas estão indo para o inferno, não as deixe-as dormir. Não se calem. 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 Apocalipse 19, vamos acabar? Olha o reinado da graça, Apocalipse 19. Olha aquele que tem todo o poder, Jesus Cristo, que Paulo cita lá no versículo 21. Paulo não deixa de falar dele. Apocalipse 19, versículo 16. Olha que maravilha. Presta atenção. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o capítulo 20, o versículo 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontram só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Olha a vitória da graça, pelos séculos dos séculos. Olha o versículo 14 e o versículo 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Jovens, crianças, o nome de vocês tem que estar escrito no livro da vida. Como eu falei domingo passado, e nem tem nenhuma borracha mais que vai apagar. Jesus tem todo o poder. A vitória da graça significa o seguinte: o reinado dela significa que ele vai voltar, e ele vai levar a sua igreja, e ele tem todo o poder, e Satanás, o diabo, a besta, o falso profeta, eles serão lançados no lago de fogo, eles serão totalmente destruídos, até mesmo o inferno. Essa é a segunda morte, e Jesus diz, a palavra de Deus diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, essa pessoa será lançada no lago de fogo. É assim que vai se consumar a vitória da graça sobre o pecado. É assim, ó, quando Jesus voltar, ele vai pisar na cabeça do pecado, do diabo, de tudo, e ele vai falar assim: ó, a graça reinou,
Acabou tudo, Satanás. Acabou suas artimanhas, acabou tudo. De um lado você vai ver os santos regozijando, do outro lado você vai ver os ímpios, infelizmente, atormentando, queimando eternamente. Eles vão desejar que as montanhas caiam sobre as cabeças deles. De que lado vocês estão? Vocês estão debaixo do reino da graça ou do reino do pecado? Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é o dia seu, o pessoal mais novo, os jovens. A vida cristã não é facinha mesmo, não. Ele vai te dar graça, mas você tem que esforçar. Você tem que esforçar. Você tem que esforçar. Você tem que lutar. Você tem que buscar a Deus. Você tem que estar firme. Essa é a vitória da graça. É que todos serão destruídos e Cristo será exaltado sobre todas as coisas. Eu termino dizendo, Apocalipse 21, 1-4 diz assim: Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Oh, coisa maravilhosa. Verso 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu quero ler um canto de um homem que eu achei maravilhoso, para terminar. Ele diz o seguinte: graça, tema terno e encantador, no nome de Jesus, alegre penso. Ele diz: demorai-vos, vós anjos, no louvor. Você já pensou? Ele está falando: anjos, continue louvando e demorem, louvem este nome. Este nome é poderoso, ele é o Rei da graça, o Senhor Jesus Cristo. Aí o cantor diz: fazei-o refletir-se na terra, ó céus. A graça ideou o primeiro plano para salvar o homem rebelde. E todos os passos vistos da graça no belo plano traçados foram. Meu nome, a graça logo inscreveu no livro eterno do eterno Deus. A graça deu-me ao fiel Cordeiro. E a minha dor ele suportou. A minha alma, a graça ensinou a orar. E o amor perdoador a conhecer. Até hoje, ele está dizendo, a graça me preservou e sempre me guardará. Sua obra, a graça vai consumar no dia eterno, por todo sempre. A última pedra no céu porá. Louvor merece, louvor perene. A graça, que som encantador, ele começa dizendo, harmonioso se ouve. Quando nós chegarmos na glória, você só vai cantar graça. Não vai ter competição nenhuma no céu. Todo mundo é igual. A gente aqui cita, expurge algumas coisas. A gente até peca às vezes, tem hora. Não há hierarquia nenhuma no céu. Nada. Nada. Os homens estão assim, né? Tem até igrejas que são assim. Os pastores, eles sentam aqui na frente, na cadeirinha acolchoada. Os outros sentam. No céu não tem nada disso. Só tem um nome que nós entoaremos. A graça, que som encantador, harmonioso se ouve. E, se eu não me engano, Charles Wesley diz assim, em 1000 línguas poder cantar louvor ao meu grande Redentor. Eu espero que você entenda isso. Eu espero que você entenda que não há nada mais precioso do que o reinado da graça. Não há nada mais precioso do que aquilo que Cristo conquistou para salvar o seu próprio povo. O mundo só tira de nós. O pecado só arranca da gente. A graça não. Ela dá e ela dá abundantemente. Ela dá abundantemente. São as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Como diz a canção, tudo foi planejado. O primeiro plano foi idealizado até o final e ela vem, ela sustenta, ela mantém, ela guarda o seu povo. Deixa eu falar uma coisa, você não precisa ficar com medo de nada. De vez em quando eu tento exercitar minha mente. De vez em quando acontece uma coisa ruim no meu dia, eu falo, é o reinado da graça. Tinha que acontecer essa coisa ruim. Ela controla tudo. Todas as coisas. 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 Se você está preocupado com alguém, ore por essa pessoa.
saiba que a graça de Deus idealizou todas as coisas. Convém você orar, convém você convidar para a igreja, convém você evangelizar, mas saiba que Ele controla todas as coisas. Eu quero só lembrar mais uma coisa que eu li. Depois, se você puder, pegue esse hino. Você precisa da mão de Deus em tudo. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. E quando chegar à beira do rio, você precisa da mão dele. Quando ele voltar aos céus rompendo, você ainda também precisa da mão dele. Em todo tempo você precisa da mão dele. Amém? Isso é o reinado da graça. Vamos ficar em pé e dar um aplauso a Jesus bem forte. Aleluia. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos, queridos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria que, se os pais, está para aumentar um pouquinho, tiverem aí, ou parentes, orassem com seus filhos. Eu queria que vocês encostassem com seus filhos e, sem medo, orasse. Orasse e pedisse a bênção de Deus, a bênção, a graça, a salvação de Deus sobre a vida deles. Poder do Espírito Santo sobre a vida e sobre o coração deles. Que a graça de Deus, o reinado de Deus venha inundá-los, venha transformá-los. Em teu amparo, meu Jesus.